Casais que hoje enfrentam no seu casamento dificuldades e problemas na área sexual, normalmente os sinais começaram na fase do namoro. Por isso, se você descobriu que o seu namorado consome ou já está viciado em pornografia, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho um conselho muito importante para te dar nesse momento. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e olha, nesse vídeo eu já quero ir direto ao ponto no sentido de compartilhar com você quais são as consequências de pessoas que, mesmo já descobrindo na fase do namoro, escolheram ignorar esse problema e se casar com a pessoa que está caindo na questão da pornografia, da masturbação. E infelizmente um padrão que a gente observa hoje de quando as pessoas descobrem sobre isso é realmente lidar com aquele problema como se não fosse algo tão grave, como se fosse ser resolvido sozinho com o passar do tempo ou firmando uma aliança de casamento. Só que as próprias estatísticas já comprovam que isso não é efetivo. Tanto que a gente pode relacionar com um dos argumentos bem comuns em pessoas solteiras quando estão no processo de libertação em pornografia, que fala, mas para quem é casado é fácil. Porque se eu fosse casado, se eu tivesse alguém, seria muito mais fácil de eu conseguir me libertar. E essa é uma grande mentira, porque o casamento, ele não tem o poder de redimir e nem de libertar ninguém. Só Jesus é capaz de redimir e de libertar e de curar uma pessoa que sofre com a imoralidade sexual. Entrar para um casamento com a expectativa de que ao ter um marido ou uma esposa, automaticamente você vai conseguir se libertar nessa área é uma grande mentira. E isso coloca um peso injusto sobre o seu cônjuge. Por quê? Porque ele não vai dar conta de suportar o peso de ser o seu libertador. Afinal, o único que tem poder para realmente libertar e fazer alguém caminhar em liberdade é o Senhor, é Deus. Com isso, a gente pode concluir que transferir essa responsabilidade ou essa expectativa para o cônjuge, na verdade, vai revelar uma raiz de idolatria acerca do casamento, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Outra consequência de firmar uma aliança de casamento com uma pessoa que está com problema na área sexual é justamente a escalada de degradação moral e sexual. É uma pessoa que vai ter muito mais probabilidade de adulterar, de ter envolvimento com prostituição, de ter envolvimento com chats. Hoje em dia tem muitos chats disponíveis onde conduzem a pessoa à imoralidade sexual online, assim como também a tendência ao divórcio. Elas começam a viver vidas individuais mesmo morando no mesmo teto. E essa é a realidade que a gente vê em muitos casais. Casais afastados, isolados um do outro, vivendo vidas individuais, por mais que habitam no mesmo teto, por mais que dormem na mesma cama, mas cultivam vidas completamente separadas um do outro. E esse distanciamento vai dando oportunidades cada vez maiores para progressão da imoralidade sexual e para perversões sexuais. E, infelizmente, quando as mulheres, principalmente, me procuram e falam: Lu, descobri que o meu namorado ele é viciado em pornografia, ele assiste pornografia, e normalmente a gente consegue observar um padrão que é muito comum de acontecer nessas situações. Primeiro de tudo, a namorada tomar para ela a responsabilidade de ajudar esse namorado a se libertar. Ela ainda tem aquela expectativa de que ela pode fazer algo, de que depende dela ajudar esse homem. Sem falar das mulheres que começam a ceder na área sexual antes do casamento, justamente acreditando que depende disso para que o namorado consiga se curar e ser liberto do vício sexual. E isso é uma grande mentira. Namorada, primeiro de tudo, a responsabilidade da libertação do seu namorado não é sua. Vocês não são casados. Vocês não são uma só carne. Aqui muda bastante o conselho de um casal de namorados versus um casal de marido e mulher firmados numa aliança. Aqueles que são marido e mulher firmados numa aliança, eles têm um compromisso perante Deus. Eles são uma só carne, logo a luta de um vai ser a luta do outro também. Só que no caso de namorado, vocês ainda não são uma só carne, vocês não têm uma aliança estabelecida com Deus nesse relacionamento. E é justamente nessa fase que você precisa filtrar aquilo que realmente demonstra
que esse homem vai te amar como Cristo amou a igreja. O que é mais importante você observar num namoro antes de se casar? Se essa pessoa, ela é fiel e ela ama mais a Deus do que a você. Porque se ela ama mais a Deus, ela vai ser fiel a Deus. Ela vai ter um compromisso direto com o Senhor. E isso vai proteger, vai blindar a fidelidade dessa pessoa. Se essa pessoa tem verdadeiramente um coração rendido ao Senhor, ama mais a Cristo do que a si mesmo, essa pessoa ela vai ter uma fidelidade para com Deus antes de ter uma fidelidade estabelecida com você. Mas uma pessoa que não é fiel a Deus, quem garante que ela vai ser fiel a você? Se essa pessoa não é fiel, não é comprometida com Deus, que tudo vê, que tudo sabe, quem garante que essa pessoa, esse homem, vai ser fiel a você, que não vê tudo, que não sabe aquilo que está acontecendo? Então, uma coisa é muito clara, se essa pessoa ela não está disposta a abrir mão de si mesma para amar e honrar primeiramente a Deus, infelizmente, ela também não vai abrir mão dela mesma, dos desejos da carne dela. Pode ser com pornografia, mas quem sabe lá na aliança do casamento vai ser com o desejo de sair com uma prostituta. Então é justamente nessa fase do namoro que precisa ser filtrado e resolvido isso. Porque se entrar para um casamento com esses problemas, há grande chance de você viver uma vida infeliz no seu matrimônio, de viver uma vida aprisionada, com o cônjuge aprisionado e ser infeliz, é muito grande. É muito triste ver casais que hoje sofrem com as consequências do pecado sexual que não foram resolvidas antes do casamento. Por isso agora eu vou te dar o conselho mais prático e mais direto que alguém poderia te dar. Para você que descobriu que o seu namorado está viciado em pornografia ou que consome ocasionalmente pornografia, o conselho é: termina. Ah, Luana, mas eu amo ele. Ok, termina e observe se haverá frutos de arrependimento. E arrependimento não é a pessoa chorar pra você, não é a pessoa se lamentar, não é a pessoa ficar ali. Não. Frutos de arrependimento é transformação de vida. É realmente demonstrar que honra mais a Deus do que aos desejos pecaminosos do coração. É demonstrar na prática que ama mais a Deus a ponto de abrir mão dos seus desejos pecaminosos. É mostrar que ama mais a Deus do que vai amar você se você se tornar a esposa desse homem. Até porque se na fase do namoro a namorada ficar passando pano pro namorado, entendendo a situação, minimizando as consequências e a gravidade disso, infelizmente é um estímulo para que aquele namorado continue caindo e não se posicione nesse pecado. E não se posicione para que haja realmente uma transformação de vida. Às vezes o maior ato de amor que você pode demonstrar para esse homem é você terminar com ele e mostrar que você está mais comprometida com Cristo do que com ele. E você entregar essa situação para Cristo, porque se essa pessoa realmente se abrir para Cristo e Cristo verdadeiramente libertar ele, transformar ele, amém. Mas se essa pessoa não está disposta a ser transformada verdadeiramente, a se arrepender e ter uma mudança de vida, infelizmente você estará entrando numa situação, num casamento fadado a dar errado. E é por isso que a gente vê tantos casais se divorciando, se separando, porque na fase do namoro negligenciaram coisas que são graves, mas que acham que na verdade não tem problema. Que acham que o tempo vai resolver, ou que depois que se casar resolve. Não. Se Cristo não resolver a vida da pessoa, não libertar, não curar, não restaurar, não é uma aliança de casamento que vai fazer, não é um cônjuge que vai fazer. E muitas vezes não apenas o namorado está diante de uma situação que ele precisa se posicionar com Deus. A namorada também está diante de uma situação onde ela precisa se posicionar. Se ela realmente ama Deus mais do que aquele relacionamento e está disposta a abrir mão de algo pecaminoso para ser fiel à palavra do Senhor, aquilo que os mandamentos de Deus ordena para a vida dela, ou se ela ama mais esse namoradinho do que a Deus. São nessas situações que a expectativa e a adoração do nosso coração, os altares onde nós nos prostramos e colocamos a nossa confiança,
são expostos. Eu sei que pode ser um pouco dura a palavra que eu falei nesse vídeo, o conselho que eu dei nesse vídeo, mas é realmente algo sério e que precisa ser resolvido antes de você se casar. Porque acredite, aquilo que é negligenciado, omitido na fase do namoro, vai se tornar 100 vezes pior durante o casamento, e isso vai dar um problemão. Então eu oro para que o Senhor ele te dê coragem, ousadia e posicionamento diante dessa situação, onde você tem a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro amor, se é a Deus, a Jesus Cristo, se Ele é verdadeiramente o Senhor da sua vida, ou se você fez do seu relacionamento, da sua vida sentimental ou do seu namorado, o seu falso Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!